Nós somos corpo, alma e espírito, e querer a vida de uma vida assim, não, eu vou usar só o que o médico me orientar, com certeza não vai ter cura plena. Eu vou só para o lado religioso, eu não vou ter cura, porque nós somos corpo, alma e espírito. Se você se encontra num lugar, num quartinho da escuridão, por medo de relacionar, por medo de encontrar com pessoas, pelos fragmentos que você teve no passado, e você não sabe que a cura se dá nas relações, porque somos seres relacionais, você não consegue ir para esse movimento de encontro ao outro, você precisa de ajuda. Olá, boa noite. Eu sou Juliana Marques, do Conexão de Amigas. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje vamos falar de uma outra área da roda do equilíbrio da vida, a área da vida social, que faz parte de relacionamentos. Tudo bem, Flávia? Oi, Ju, prazer estar aqui com você mais uma vez. A gente estava ansiosa esperando por essa área, porque é uma área muito importante e tem tudo a ver com conexão de amigas, né? Não é à toa que esse é o nosso nome. A gente gosta de conexão, a gente gosta da vida social e a gente entende que isso é uma coisa muito importante para todo o equilíbrio da nossa vida. Então, se você está nos assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, curte, comente, compartilhe com seus amigos e vamos ampliar essa conexão. Hoje a gente tem aqui uma convidada especial, especialista nesse assunto, que é vida social, que é relações sociais. E eu vou pedir para ela se apresentar. Samira, seja muito bem-vinda ao Conexão de Amigas. Obrigada, Flávia e Juliana. Para mim é um privilégio, né, estar aqui repartindo com vocês um pouco, né, desse tema que para mim é tão importante, tão relevante. É um prazer estar aqui com vocês. Samira, e fala para a gente um pouco, né? Quem é você, o que você faz, quem é a Samira? Samira é empresária na área de shopping popular. Eu também sou pastora de uma igreja aqui em Brasília, em Águas Claras. Eu sou mãe de 2 filhos, já sou avó de 4 netos e sou Samira segundo a expressão de Deus, que ama estar com pessoas, amo reunir, promover encontro. Essa é a Samira. Prazer enorme, Samira, te receber aqui com a gente. Nesse novo episódio do Conexão de Amigas, Samira, a gente vai entender melhor como que a vida social ela pode influenciar no nosso autoconhecimento e no nosso desenvolvimento pessoal, né? Então eu quero saber de você, o que é a vida social para você? E por que ela é tão importante na nossa vida como um todo? Na nossa vida familiar, na nossa vida no nosso trabalho, no nosso equilíbrio emocional, no nosso espiritual. O que você acha a respeito desse tema? Assim, primeiro, assim, para que aqueles que estão, né, aquelas que estão nos ouvindo, que vai ouvir depois através do YouTube, o que é vida social, né? A gente pensa muitas vezes que é estar de festa em festa, de programações em programações. Quando a gente fala em vida social, o que é para você? Vale uma reflexão, né? Vida social, ela pode ser compreendida como uma vida vivida em sociedade, que nos remete ao fato de que somos seres humanos, somos criaturas sociais e que precisamos nos relacionar, né? O ser humano, ele foi criado para relações. Aquela pessoa que volta para si mesma e rejeita a relação, pessoas adoecidas na sua alma, que passam por enfermidades na alma, né? Por que é importante as relações, a vida social? É porque nós aprendemos uns com os outros. Nós aprendemos como fazer em pessoas que nos inspiram como seres humanos e pessoas que nós olhamos e prestamos atenção e falamos para nós mesmos: eu não quero parecer com essa pessoa não me inspira. Então, mesmo aquelas que são inspiradoras, como as que não são, vão nos ajudar na construção de quem nós somos. Então, nós precisamos uns dos outros,
E aquelas que às vezes a gente rejeita as atitudes, é a oportunidade também da gente ajudar com um pouco que a gente sabe. Porque ninguém sabe tudo que não tem o que aprender e ninguém sabe tão pouco que não tem o que repartir. Então, nós somos seres relacionais e precisamos um do outro na construção da nossa vida, na construção de quem somos, né? Não E sei se você eu... falou um ponto, sim, sim, e você tocou num ponto dessa questão da relação de eu me inspirar no outro para querer saber quem eu gostaria de ser e que eu não gostaria. E eu falo que sempre na vida social, a gente, no relacionamento com o outro, vamos colocar assim, a gente consegue se olhar nessa mira. Porque é Sim. através do outro que a gente se olha e fala, nossa, o que eu estou precisando melhorar? O que tem do Uhum. outro que eu não gosto, que pode ser curado dentro de mim? Porque tem uma Uhum. frase que eu gosto muito, se bateu, doeu, leva que é seu. Se tem Uhum. algo no outro que está te incomodando dentro do seu coração, é porque você também tem algo, esse algo dentro de você. Né? Eu acho que Uhum. a Flávia até pode falar um pouquinho sobre isso, porque é a formação dela psicologia, mas eu acredito muito nisso, que no relacionamento com o outro a gente consegue se olhar e melhorar. Uhum, exatamente. Nós precisamos das relações, né? É muito além só de uma vida social, onde às vezes a gente pensa que nós precisamos de uma vida social sem saber o significado do que isso representa para nós, né? Vida social não é estar assim comendo pizza o tempo todo com alguém, mas fazer parte da execução dessa pizza, é colocar a mão na massa, é ter o trabalho que traz as relações, né? É muito além do só desfrutar da pizza, mas participar da construção dessa pizza. Não sei se você compreende o que eu disse. Sim, e para quem não sabe, eu conheço a Samira há muitos anos, né? E por isso que a gente acabou convidando ela, porque é exatamente isso, né? O quanto, nesses 7 anos que eu conheço a Samira, eu aprendi que no relacionamento com o outro, ali pode ter uma cura, né? Um exemplo é a mesa. Às vezes a gente está sentado conversando um dia que eu não estou bem, um dia que um amigo não está bem, eu posso ser curado e o outro também pode ser curado, né? Sim, sim. Essa era até uma pergunta, né, que eu queria colocar na mesa, já que a Juliana citou a mesa, assim, né, dessa pizza aqui que a gente está construindo, né? Assim, na minha abordagem da psicologia, que é o psicodrama, a gente acredita que o ser humano, ele é, em essência, um ser social, como a Samira falou, né? Então, estamos bem alinhadas aqui, porque a gente acredita na mesma coisa, né? A nossa essência é ser social, é ser coletivo, né? É trocar. E a gente acredita muito no psicodrama, Samira, que as pessoas elas adoecem nas relações, né? Então, quando você falou mais cedo assim, a pessoa está doente da alma, muitas vezes essa doença, se você for investigar a história, ela tem a ver com alguma relação mal resolvida na vida dela. É uma Uhum. relação com o pai, uma relação com a mãe, uma relação com a professora na escola, com o vizinho, com o primo que abusou. Enfim, a gente adoece em alguma relação social, né? Mas Uhum. também é nas relações e nas trocas que a gente se cura. Uhum. Também Ex- existe um potencial de cura, né? E eu acredito que isso é muito importante, a gente sair desses ciclos adoecedores, né? A gente sair dessas relações que adoecem para relações que são potencialmente relações de cura. E aí eu queria, né, te perguntar, assim, na sua experiência, como que você vê essa questão da cura, da transformação, da mudança na vida das pessoas através das relações sociais e- saudáveis, né, especialmente. Ô, Flávia, eu costumo dizer uma frase que fala muito no meu coração, muito simples. Eu entro com querer e Deus entra com realizar na minha vida. Se eu quero transformação, se eu quero que as minhas feridas, por piores que elas sejam, por pior que seja a minha história, ela não pode ser desculpa para que eu entre no quartinho da solidão, da escuridão, e que essas lembranças, essas feridas me impeçam a relacionar com outro que ali pode estar a minha cura. Então, eu preciso de querer sair desse lugar de morte, que tem cheiro de morte. E muitas pessoas têm usado desse fragmento da alma, dessas dores na alma,
nesse problema emocional, tem usado isso de desculpa para não relacionar com o outro. Isso a pessoa pode entrar num buraco muito grande. Então, o que eu tenho falado nos grupos que eu tenho tentado assim mentorear, ajudar, é que eu preciso de saber se eu quero sair desse lugar. Porque tem muitas pessoas que ficam anos lambendo as próprias feridas, no lugar de ver toda a sua história doída, dolorida. A gente chora pelas nossas histórias, mas nós não podemos ficar paralisados no lugar. Né? Tem até uma história bíblica que eu gosto muito, de um homem que estava paralítico há 38 anos. E Jesus, diante desse homem, ele diz assim: queres ser curado? Uma pergunta que parece muito óbvia, se ele estava ali para isso, mas Jesus queria que ele verbalizasse. E nós precisamos verbalizar aquilo que são as doenças da nossa alma, que nos impede de relacionar, de sentar à mesa com o outro. E aquele homem fala assim: eu gostaria, Senhor, de ser curado, mas não tem ninguém que me leva até esse lugar de cura. E Jesus não fica ali, agora você tem eu, vem cá. Não, Jesus não ficou ali ouvindo aqueles mimimis dele, e que a gente tem vários mimimis na nossa vida que tem nos impedido de sair do lugar, tem nos paralisado, como aquele homem estava 38 anos paralíticos. Quantas mulheres que eu tenho tido a oportunidade de conversar que não conseguem desenvolver, que estão como paralíticas por causa de dores, por causa da depressão, do retrovisor que coloca na sua vida, olhando as lembranças para trás. E Jesus olha para aquele homem e fala assim: levanta e anda, e toma sua cama, e vai. Porque Jesus podia ter falado: deixa a sua história, deixa essa cama pedida de 38 anos de paralisia, mas toma a sua cama, tome a sua história e vai. A nossa história, as nossas dores não pode ser impedimento para que a gente prossiga. Então, nós precisamos de buscar a ajuda, né? Quando é necessário, né? Uma ajuda médica, uma ajuda terapêutica e uma ajuda espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito, e querer a vida de uma vida assim, não, eu vou usar só o que o médico me orientar, com certeza não vai ter cura plena. Eu vou só para o lado religioso, eu não vou ter cura, porque nós somos corpo, alma e espírito. Se você se encontra num lugar, num quartinho da escuridão, por medo de relacionar, por medo de encontrar com pessoas, pelos fragmentos que você teve no passado, e você não sabe que a cura se dá nas relações, porque somos seres relacionais, você não consegue ir para esse movimento de encontro ao outro, você precisa de ajuda espiritual, terapêutica, muitas vezes assim por um profissional da área de saúde. O que nós não podemos é nos pisar e ficar no lugar, porque o lugar de cura, com toda certeza, com todas as letras, o que eu acredito é na comunhão, é onde tem vida e bênção para sempre, porque cada ser humano tem algo dentro de si para ajudar o outro, para repartir com o outro. É como um fruto. Um dá abacate, o outro manga, cada um tem um fruto segundo a sua espécie para alimentar o outro, para ajudar, para levantar, para incentivar e para lembrar o outro que se encontra num estado assim de medo de relacionar, as virtudes de Deus que tem na vida dele, para que ele possa acreditar nas verdades que é a respeito dele, não nas mentiras que vão sendo construídas na nossa mente pelo isolamento, porque o isolamento traz mentiras a nosso respeito. E na comunhão é vida, as virtudes sendo derramadas numa mesa de comunhão. Ficou e claro? A vida é movimento, ficou, e a vida é sim. movimento, né, Samira? A vida é ação, né? E às vezes você pode estar em comunhão com algumas pessoas que pensem diferentes de você, né? Mas isso não te impede de estar ao lado de pessoas, né? Porque nós somos diferentes, né? Nós somos seres individuais. Se a gente está numa mesa que uma pessoa pensa A e outra pensa B, a gente pode respeitar e tá tudo certo. Isso não impede a gente de estar ao lado de pessoas, porque foi o que você falou. Alguém sempre tem algo a contribuir para a gente, independentemente se ela pensa a mesma coisa que eu ou não.
não Sim, é verdade? sempre, sempre, Acho que sempre. assim, né? Acho que se isolamento fosse bom, a gente não teria sofrido tanto com o isolamento que a pandemia nos obrigou a passar, né? Assim, Aliás, quantos resquícios, né? Esse isolamento social nos trouxe. isso. Esse isolamento que tivemos aí, que atravessamos, eu que aconselho muitas mulheres, participo de muito grupo, né? O que esse isolamento trouxe, né? Nas nossas emoções, né? E como tem sido difícil sair desse lugar onde as pessoas tiveram que enfrentar elas mesmas, né? Não tinha distração de trabalho, né? O enfrentamento, né? E esse isolamento trouxe assim muito fragmento na alma, né? Muitas doenças emocionais, né? Porque nós somos seres relacionais, né? E a relação com o outro, Flávia, ao ouvir o problema do outro, eu paro de olhar o meu problema, olhar só para o meu umbigo e vejo que o meu problema não é tão grande assim, né? Então eu posso ajudar alguém que tem um problema muitas vezes maior do que o meu, mas se eu olho só para o meu problema, ele fica gigante e eu deixo de manifestar a virtude na vida do outro, né? Nós precisamos de tirar os olhos de nós, né? Conhecer a nossa vida, a nossa história, quem nós somos, porque muitas mulheres já esqueceram quem elas são, né? Quando eu tento me reencontrar comigo mesmo, com Deus, com as relações, aí eu vou ser um ser com plenitude, porque nós precisamos das relações para experimentarmos da plenitude que Deus tem para cada ser humano, né? Principalmente nós mulheres, né, Flávia? Aqui essa Sim. canequinha que eu recebi na minha casa é conexões de amigas, né? E nós precisamos de conexão. E um lugar próprio para se conectar olhar e coração é na mesa, né? A mesa é a que promove a Eu comunhão, queria né? que você explicasse mais sobre isso. Eu estou vendo assim, você e a Juliana já falaram muito sobre a mesa, né? O que que é isso de mesa que vocês estão falando assim, né? Acho que explica para a gente, Samira, um pouco. O que que é isso que você está Uhum. chamando de mesa? Mesa é o lugar estabelecido dentro de uma casa onde se reparte o alimento. Só que muitas pessoas, assim, por falta, às vezes, de entendimento e não compreender o valor da mesa, traz para a mesa só o alimento físico. E aí é o lugar onde você sacia suas necessidades e a sua fome. Eu falo que a mesa é muito além disso. É o lugar onde você coloca o alimento que o seu corpo precisa, mas você é intencional na mesa, trazendo não só o alimento físico, mas o alimento espiritual. O que é trazer para a mesa um alimento espiritual? É entender que a mesa é o lugar onde se conecta corações. Então, a mesa da comunhão é o lugar do encontro. A gente não senta na mesa só para matar as nossas necessidades, né, como a fome. A gente senta na mesa para ouvir o outro. Aliás, a nossa fome, ela nos impede de prestar atenção no outro. Quando você só pensa em si, aí você não olha para o outro. A mesa é o lugar onde os olhares se conectam, e se você só pensa na sua fome, você só vai olhar para a comida que você vai alimentar e não para o outro. Então, a mesa é o lugar do encontro, onde os corações se conectam, é o lugar onde uma pessoa de 1,80 m e uma pessoa de 1,60 m, elas ficam praticamente na mesma altura. É um lugar onde não tem o maior e o menor, é um lugar de encontro. Aí a gente pensa assim, mesa é só para comida? Não. A mesa é para nutrir a nossa alma, é para olhar para o outro, é para alimentar a relação. E assim, nós como mulheres, né, nós somos assim muito responsáveis, né? Aquela mulher que busca esse entendimento, ela se responsabiliza quanto à mesa. Então, cada mesa de uma mulher que tem esse entendimento é uma mesa intencional. Eu vou preparar um bom alimento, ou eu vou comprar um alimento de verdade para servir para minha família, para os meus amigos, mas o que eu quero proporcionar é muito além de um alimento. Eu quero trazer conversas nobres para essa mesa. Eu quero falar de virtudes nessa mesa, porque aí não vai ser só o comer pizza que eu falei,
mas é participar de um processo, de uma construção, de uma relação que pode nascer numa mesa, né? Às vezes a comida é só uma desculpa para que nessa mesa seja construída uma relação que vai ficar para a eternidade. Que mesmo o dia que a gente não tiver mais nesse mundo, né, porque a nossa vida é rápida, ela vai trazer a memória na vida de alguém que ensinou sobre amizade, de alguém que não teve preguiça de colocar a mesa, porque a mesa não era só para o alimento, mas a mesa era para algo muito mais do que um alimento físico, é um alimento espiritual, é o falar coisas nobres um para o outro, é conectar os corações. Deu para entender, Flavinha? Deu sim, e eu gosto muito de duas palavras, de uma palavra que você usou, mas que me remete a outra, né? Você usou a palavra encontro. E essa, para mim, é uma palavra muito forte, porque ela tem um significado dentro da psicologia, dentro do psicodrama, né? O encontro, ele acontece num momento, e aí eu imaginei aqui o momento da mesa, né? Acontece num momento, e nesse momento, né, em que esse encontro acontece, existe uma troca tão grande em que eu consigo me desprender das minhas, vou colocar entre aspas, máscaras, e ser quem eu sou. E a partir do momento que o outro consegue fazer isso também, aí nós temos um encontro, né? Que é o meu eu verdadeiro, a minha essência, se conecta com a essência do outro e nós temos um encontro de modo a sair melhor. Eu vou usar esse exemplo, a sair melhor da mesa, né? Quando as nossas essências se conectam e a gente troca, a gente tem um encontro verdadeiro. Que aí é mais do que sim, é mais do que comer pizza. Muito É mais. mais do que bater um papo, é mais do que Um jogar a encontro conversa fora. social. É um encontro social, né? É um encontro verdadeiro, um encontro de alma. E isso é muito raro. Isso é muito raro, porque isso exige que a gente abra mão do nosso julgamento, eu abra mão da minha postura arrogante, né? Da minha falta de empatia. Isso, para que o encontro aconteça, eu preciso me libertar de tudo isso, preciso estar disposta a me libertar de tudo isso. E o outro também. O outro também precisa estar disposto. Agora, eu entendi que essa coisa da mesa é uma ótima oportunidade para um momento de encontro, digamos assim. Nossa, nossa. E a mesa Inclusive, proporciona até uma coisa, né? Que quando nós estamos sentados na mesa, todos nós estamos na mesma altura, né? E a gente olha olho no olho ali na mesa, né, Samira? Então, assim, estamos Assim, todos. Pode falar, porque Flávia. assim, às vezes os amigos chamam, né? Faz tempo que eu não encontro com uma amiga, vamos no cinema. Eu não gosto de encontrar amiga no cinema. Eu não encontrei com a pessoa, eu assisti um filme, né? Mas e a conversa, e a interação? Não tem, né? Ou vamos encontrar um amigo numa festa, numa balada. É tanto ruído, tanta música e tanto estímulo que você não se conecta verdadeiramente com a pessoa, né? Não tem esse encontro. Por isso que tanta gente vive relações sociais vazias, porque elas não se encontram de verdade, né? Elas não se conectam de verdade uma com as outras. Tem até uma frase aqui que hoje na minha turma aqui da tarde, né, eu citei: a mesa é o lugar onde alimentamos o corpo, saramos a emoção e nutrimos a nossa alma, né? Agora, como que a gente vai passar por esse processo que transforma, né, a nossa mente, essa transformação não comportamental, mas essa mudança de entendimento de que a mesa é um lugar de intencionalidade. Eu não posso pensar que a mesa é só para saciar a minha fome. É aqui na mesa que os corações vão se conectar, onde vai ser formado o coração dos meus filhos, dos meus netos. A mesa é para gerar memória, né? A mesa é o lugar do encontro, da comunhão e não de suprir as nossas necessidades, né? Eu tenho batido muito nessa tecla, assim, para que haja realmente uma mudança de entendimento, né? Para que as nossas relações sejam sólidas, são relações que
que a gente tenha coragem de ser quem a gente é para o outro, né? A mesa é um lugar que a gente esconde, né? Assim, que as nossas vergonhas são escondidas no sentido de que não é lugar para julgamento de quem eu sou, né? Mas é um lugar para a presença de Deus na mesa. Quando eu tenho essa consciência, eu vou prestar atenção ao assunto que eu vou trazer para a mesa, eu vou prestar atenção no olhar, né? Como que está o olhar do meu filho hoje, eu vou estar mais atenta, eu não vou me distrair, porque nós precisamos de desenvolver seres humanos fortes, seres humanos que enfrentam a vida. E já foi feito pesquisas, né, de que os seres humanos, as crianças que têm mais frequência em mesa, que são alimentadas com alimento de verdade, tanto alimento físico como espiritual, são crianças que têm menos problema na maturidade, não têm traumas, né? Então, isso é um alerta, né, para as mulheres, né, entender que sobre essa palavra, né, amigas que se conectam, né, conexão de amiga, entender que as relações sociais, as relações estabelecidas e desenvolvidas passa pela nossa mesa, quer dizer que dá trabalho, que não é fácil, gasta dinheiro, gasta tempo, mas que promove vida. Então, a Juliana me conhece, eu amo fazer uma mesa, eu amo a mesa posta, eu amo revelar o meu amor através do meu cuidado à mesa, e é isso que eu tenho ensinado. Porque é muito além de só encontrar e conhecer pelo benefício que o outro pode trazer, mas é pela consciência do que eu posso ofertar para a vida do outro. Apesar das minhas dores passadas, dos meus traumas que eu já tive, que não foram poucos, mas nenhum deles pôde me paralisar, porque eu sou a essência de Deus e eu quero ser o alimento para o outro, eu não quero ser só a fome, eu preciso de entender que eu também sou o alimento. E às vezes a gente não sai daquele lugar, o nosso medo da relação, porque a gente é sempre fome, porque acha que não tem em nós o alimento para alimentar o outro. E nós precisamos de ter amigos que nos lembram quem nós somos verdadeiramente, né? E não que nos empurra para esse quartinho da escuridão, né? Isso que você falou da fome me lembrou até o que a gente conversou no episódio passado de recursos financeiros. Aliás, eu estou me lembrando de vários episódios passados aqui do nosso podcast. Né? Plenitude e felicidade, com certeza. E a gente, até no episódio sobre plenitude e felicidade, nós falamos e trouxemos uma pesquisa, né, que mostrou que as pessoas mais felizes são aquelas que construíram boas relações. Mas me lembrou também do episódio de recursos financeiros. Porque é isso, é sobreviver na escassez ou viver na abundância. Né? Ou é você ficar na fome, na falta, né? E aí para todos os lugares que você vai, em todas as relações que você se coloca, você só encontra pessoas que estão com essa mesma falta, né? Ou então você vai se tornar uma pessoa que só suga, porque a sua fome é tão grande, então você só vai comer, só se alimentar, e nisso você está preso em si mesmo, né? E isso fala de uma mente que está em escassez de tudo, né? E aí talvez, fazendo até uma análise um pouco mais profunda, se você olhar para a vida financeira, inclusive a vida financeira dessa pessoa, você pode ver, né? Estou jogando possibilidades, que até a vida financeira dela está em falta. Né? Porque nada é abundante, né? Porque, na verdade, a pessoa está vivendo um egoísmo. E eu entendo que a relação social, ela fala disso, dessa troca, né? Do dar e do receber, e de quanta abundância de vida surge a partir daí. Né? E aí eu acho que isso envolve aquilo que a gente, né, falou no começo, assim, como que a vida social vai refletir na nossa vida como um todo, né? Nos trazendo saúde, nos trazendo desenvolvimento prosperidade intelectual. Integral, né, Flavinha? É uma prosperidade integral em todas as áreas. Se você gosta de uma vida financeira satisfatória, sem pessoas para repartir tudo que você ganhou, o vazio é muito grande.
Quantas pessoas investem uma vida numa boa aposentadoria, em empreender e edificar prédios, e ao inteirar ali 70, 80 anos, não tem com quem repartir tudo que construiu na vida. É muito triste. Então, em que a gente tem investido o nosso tempo? Naquilo que um dia a traça vai corroer, edificações de torres, ou a gente tem investido em pessoas, em vidas, em relações? Como que você quer estar daqui? Vamos supor que nós temos aí 70 anos de vida, não sei, 80, uns vai precoce, eu não sei. Mas como que você quer estar se Deus te concebeu o presente de viver 80 anos? O que você tem para repartir na sua mesa? Você vai colocar lá o extrato das suas contas bancárias ou você vai estar ali desfrutando das relações? Então, nós precisamos, assim como a pessoa investe na aposentadoria, mas se não investe nas relações, vai terminar sozinha. Então, nós precisamos de ter tempo para relações. Nós precisamos de riscar agenda para relação. Nós precisamos de entender que o meu carro não é só para resolver as coisas que eu preciso, mas é para socorrer o outro, é para dar carona para quem precisa, levar no hospital aquele que precisa. A minha despensa não é só para me alimentar a fome da minha família, mas quantos amigos que talvez hoje abrem a despensa e não tenham o que comer, e onde que está a minha sensibilidade de entender que tudo que tem na minha vida é para ser repartido na vida do outro. Porque assim, hoje a gente opta por viver ou morrer. E tem muita gente que respira, não tem nenhum problema de saúde e que cheira a morte o tempo inteiro, porque são pessoas que rejeitam a relação, que o machucado e as lembranças do passado têm paralisado, e que a desculpa sempre é o outro. É minha mãe, é meu pai, é minha família, foi a agressão que eu sofri, e tudo lícito, porque cada um carrega a sua dor. Todo ser humano carrega sua dor. Agora, se a sua dor tem te paralisado, você precisa de ajuda. E essa ajuda está em pessoas, está em gente, está no ser que constrói o outro, e não no isolamento, e no medo da relação. Então, nós precisamos de ser livre desse medo e avançar para o crescimento, né? Eu preciso de entender aquela passagem bíblica, né, de Paulo, quando ele diz: quanto a mim, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu peço, eu quero esquecer de tudo que para trás ficou e eu quero avançar para o alvo, para a carreira que me é proposta. E sabe, Flávia, na minha vida, se eu colocar um retrovisor para lembrar minhas feridas do passado e começar a colocar a culpa lá no meu pai pela cultura, naquilo tudo que eu sofri, nas agressões que eu sofri, se eu não tirar esse retrovisor da minha vida, eu não estaria hoje no alvo para ajudar pessoas. Eu não hoje eu talvez eu seria uma mulher que não sairia do quarto, mas eu optei por uma vida onde o que me importa é o que eu tenho que prosseguir para frente. O que passou está lá no lugar que ele tem que ficar, no passado. Eu posso chorar por algo que eu vivi, mas eu permanecer no choro e naquele lugar, eu não vou viver a vida que Deus tem para mim como mulher. Eu não vou viver isso, conexões entre amigas. Eu não vou viver. A opção é minha. Eu quero ou eu não quero? O que eu estou fazendo hoje para o meu querer? Apesar das vezes eu estar com preguiça, eu vou convidar alguém para comer um bolo comigo. Eu vou convidar um amigo para estar comigo hoje à mesa. Ou eu vou pegar aquela opção que não estou afim, é meu momento o tempo todo. A gente tem que ter o nosso momento, mas o meu momento o tempo todo, onde eu me basto, é morte, é caminho de morte. Mas a opção é sua. Ninguém vai fazer essa opção por você. Eu optei viver e investir nas relações. E eu tenho usufruído de todo esse fruto que traz viver em relação. Traz, às vezes, decepção? Sim, mas eu não coloco expectativa no outro. A minha expectativa é em Deus. Se eu faço algo para mostrar quem eu sou, está errado. Eu tenho que entender primeiro quem que eu sou para depois investir nas relações. Se eu sou a expressão de quem Deus é, a relação para mim
é simples e fácil, apesar de todo o trabalho que ela traz. Deu para entender, Flavinha? Sim, e sabe, a Samira falou muito de opção, né, Samira? Quando a pessoa opta em ficar olhando para trás, para o passado, ela deixa de enxergar muitas vezes algo que já mudou. Não é a mesma coisa que estava lá atrás, né, Samira? Às vezes a pessoa mudou, tudo mudou, só que a pessoa está presa lá atrás, ela não enxerga. Não Se ela continuar no quartinho dela, foi que você falou no isolamento, ela não vai ter possibilidade de ter um outro ajudando ela a enxergar algo que ela não enxerga sozinha. Ela vai, né? simplesmente, Juliana, passar pela vida, sem ser vida. Ela não vai ter cheiro de vida e cheiro de morte sempre, apesar de todos os check-ups médicos, o médico dá um parabéns de tanta saúde que ela goza, mas a emocional e a espiritual não. Então, não tem a prosperidade integral, que é aquilo que todo ser humano, que toda mulher deveria buscar, uma prosperidade integral. Ela se Acho dá que isso, para mim, é vida em abundância, né? Vida em abundância. Sem relação, é impossível viver essa vida em abundância. E se eu afirmo e falo, nós precisamos um do outro, nós precisamos de nos reconectarmos com muitas mulheres, né, perderam a conexão com mãe, com pai, com irmão. Nós precisamos reconectar, nós precisamos ressignificar, nós precisamos perdoar, nós precisamos ter a misericórdia, nós precisamos de ter um olhar de amor para que as relações se estabeleçam. Porque no julgamento, na cobrança, na expectativa, não se desenvolve relação. E olhando tudo dessa forma, fica tudo mais leve, né? Eu falo por experiência própria. Muitas vezes eu ficava presa em algo que tinha acontecido lá no meu passado, que já nem era mais aquilo, e a gente deixa de enxergar o novo, né? O que está por vir, né? Então, eu acho que isso acho que tem uma diferença, assim, né? É para quê que eu vou olhar para esse passado? É para remoer, usando a palavra que a Samira usou mais cedo, lamber ferida? Ou é olhar para esse passado na intenção de curá-lo e seguir adiante? Né? Acho que isso faz uma diferença. Assim, é para quê? Eu sei que eu vou olhar, mas eu vou olhar na intenção de me curar, né? Para tocar o barco e seguir em frente, assim. E assim, Samira, a gente, né, aqui está falando da roda do equilíbrio da vida. E é uma ferramenta e ela tem 12 pilares, né? Ela coloca que a vida é dividida em 12 áreas. E eu acho muito interessante que uma dessas áreas, o criador dessa ferramenta, tenha dado esse espaço para a vida social. Porque é muito fácil a gente se prender em uma única área da vida, né? Ou se prende ali no casamento, e é só isso, é a única relação que eu tenho, é a única relação saudável, não vai para o mundo, ou se prende na intelectualidade, se prende no trabalho, ou às vezes se prende na questão de saúde, né? Quantas pessoas a gente conhece e sabe que são pessoas extremamente voltadas para o corpo, para a saúde, e não olha, né? E não olha para os outros, assim. Mas eu acho que o fato de vida social estar dentro ali da roda da vida fala que isso é, sim, importante para a nossa vida. E a gente precisa, como você falou agora há pouco, colocar na agenda. Né? Colocar na agenda, tal dia eu vou encontrar com alguém, tal dia eu vou falar, vou fazer uma ligação. Os relacionamentos precisam de ser agendados, né? A gente precisa de ter uma agenda relacional. Se a gente for esperar o tempo, talvez ele não venha, porque hoje em dia a gente tem tomado para si tantas coisas, né? Tanto trabalho, é um ativismo tão grande e essa agenda para alimentar as relações tem ficado de lado. E isso tem adoecido a humanidade, né? Que nós, como mulheres, né, aqui a Conexões de Amiga, nós possamos estar assim atentas e não nos distrair, porque isso é fundamental às relações da nossa vida. Nós precisamos de ter o nosso tempo com a nossa família, com o nosso filho, com o companheiro, também com as amigas, brindar a vida, lembrar quem nós somos uma para a outra, levantar uma outra,
porque só assim nós vamos gozar de uma prosperidade integral e não de um fragmento na nossa alma. É assim, Samira, né? Quando você fala de colocar na agenda, eu acho que muitas vezes, eu posso falar até por mim, né? Não sendo hipócrita, a gente se contenta com a rede social. Ah, tô vendo ali no Instagram, tô vendo a vida da pessoa no Facebook, então a gente parece que rede social, de internet, virou sinônimo de vida social, né? E é muito diferente, né? É um contato muito diferente, esse contato físico, o olhar no olho, né? E às vezes essa vida dentro da rede social, e não só, né, na rede social falando de internet, mas eu queria que a gente falasse assim sobre e esse excesso de vida social, né? E eu acho que a internet pode ser um exemplo de um excesso, que a gente acha que está em relação, mas a gente não está em relação, né? Apesar da gente saber e concordar aqui, né, que o isolamento ele não é bom, mas e o excesso da vida social, né? O tempo todo. Pode falar, Samira. Enfim, acho que deu para entender o que eu quero trazer. As redes sociais, tudo que essa ferramenta que está hoje na nossa mão, que pode ser benéfica ou maléfica, eu me recuso a dizer que isso é um encontro social, que isso aí é uma vida social. Isso não é uma vida social. O vida social é relações, é conexão, se dá na presença. Se dá onde eu deixo de olhar aquilo que me distrai para me olhar o olhar do outro, o coração do outro. E o que está acontecendo nas redes sociais é a gente investigar o outro, é julgar o outro. E hoje o que se apresenta nas redes sociais parece que o Brasil não é um dos que está aí na estatística assim, de maior número de pessoas com depressão. No Instagram não é isso que fala para mim. Tá todo mundo assim posando de família Doriana, sorriso de ponta a ponta, onde ninguém compartilha o que está vivendo. Como que eu vou ajudar alguém? Precisa de ajuda alguém que está sempre com sorriso e maquiada, com filtro no Instagram? Não, isso não é vida social. Aliás, isso aí tem nos distraído para não ter vida social, né? Por isso que a humanidade está tão doente, carente, porque a gente está deixando esse tempo ir embora, o tempo que é para investir na relação, a gente está investindo em ver a vida do outro no Instagram. Então, a gente precisa se policiar. E a Flavinha te perguntou, Samira, vamos tirar agora um pouco da rede social, né? E a pessoa que a gente vê que tem o excesso de vida social. Como a Samira falou de uma palavra que eu gosto muito, da presença, eu acho que o excesso de vida social, eu vou dar minha opinião, tá? O excesso de vida social, o excesso também de rede social, nos tira uma das presenças mais importantes, que é a presença de Deus. E a gente se conecta muitas vezes com Deus quando nós estamos em oração, no nosso momento, né? Que cada um tem a sua forma de entrar em contato com Deus, né? Então, eu percebo muito isso, que quando você está em excesso de uma coisa é porque falta outra. Nós precisamos de ter moderação em todas as áreas da nossa vida, né? A gente precisa de ter moderação e prestar atenção se esse vício social, que não é investir em relação, vício social, não é uma fuga na nossa vida para não encontrar ou com a nossa família ou com a gente mesmo. Porque nós precisamos de nos entender, entender a nossa singularidade, entender a nossa natureza, a nossa identidade, o nosso propósito, compreendermos a nossa vida, o motivo para o qual nós estamos aqui, para depois investir nas relações. Então, eu preciso de ter o equilíbrio, né? Eu preciso de me compreender para compreender o outro. E eu não posso ter essa coisa social por fuga. Então, eu preciso buscar moderação em todas as áreas. Porque a vida social não é só quando eu saio para encontrar com outro, com um amigo. A vida social são dois seres dentro da casa.
onde a gente reparte o que é com o outro, onde a gente se respeita, se compreende, aí há uma edificação, né? E às vezes você está dentro da casa e é assim, é uma falta de respeito, é brigas horríveis, isso aí não constrói ninguém, isso destrói uma pessoa. Então, assim, não é só o encontro de duas pessoas que se dá uma relação saudável. Às vezes, o encontro dá uma relação que é o que a Flávia falou, relações doentias que te levam para aquele lugar de escuridão e morte, né? Então, nós precisamos de estar bem para que as nossas relações sejam saudáveis e dentro de um equilíbrio, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Nós precisamos de conectar com Deus, conosco mesmo, para que aí sim nós possamos ser inspirador para uma relação. E ao mesmo tempo isso acontece numa troca. Eu também me conecto com Deus aqui com vocês, né? Sim. Tudo parte de uma troca. E eu acho assim, né? O que eu ia falar é que quantidade não significa qualidade, né? Eu conheço pessoas que aparentemente têm uma vida social muito ativa, mas é vida social de trabalho, é viagem a trabalho, é encontro, reunião de trabalho. Então a pessoa está o tempo todo cercada por pessoas, mas ela não está tendo, e eu acho que isso é fundamental da gente diferenciar aqui, o que é uma vida social que te edifica, que te transforma, que te coloca, que te faz ser um ser humano melhor, não apenas um profissional melhor, né? Uhum. Não apenas um professor. Vamos pegar o exemplo do professor. O professor está o tempo todo em contato social, né? O tempo todo com pessoas, mas não significa que ele está tendo uma vida social nesse sentido mais profundo que a gente está falando aqui. Mas assim, Samira, por falar nisso, assim, na sua vida, né, no seu cotidiano, você consegue tirar esse tempo para você, sabe? Como que você faz? Porque como você está sempre diante de tantas pessoas, né? Eu acho que isso também pode servir de exemplo para alguém, né? Que de repente Uhum. pode até se inspirar em você. Né? Então, como que é o seu tempo com você mesma? Ou com Deus, né? Como que você faz para tirar esse momento? Ô, Flávia, o nosso tempo, horas, dias, minutos, segundos, né, é um presente disponível a todo ser humano, a mesma quantidade, né? O rico não pode comprar hora, né? Você não negocia hora, cada um tem as 24 horas do dia que precisa de ser é, que a gente precisa de usar essas horas com sabedoria para a edificação da nossa vida e a edificação do outro. Então, eu preciso sim e tenho o meu momento comigo mesmo, o meu momento com Deus, através da minha leitura, das minhas devocionais, do meu momento. Aliás, tudo que eu consigo repartir é porque eu alimentei antes. Eu não tenho como repartir algo que não foi alimentado. Então, é um alerta e uma dica aí, onde que tem sido a sua fonte? Você tem bebido de fontes amargas ou de fontes de vida? Onde que tem sido a sua busca para construir um ser humano que ajuda o outro, que ajuda a si próprio? Então, a gente precisa, sim, de ter o nosso momento de edificação, ocupar a nossa mente daquilo que é bom, perfeito e agradável, prestar atenção que sai da nossa boca, para que depois nós, com essa saúde espiritual, a nossa saúde física, a gente consiga trazer isso para as relações. Porque se eu não fizer isso, se a pessoa vir relacionar comigo mesmo, é o fim, porque na gente mesmo, Flávia, não tem nada de bom. Não tem ser humano que é bom. Toda bondade que tem na nossa vida, ela vem de Deus. É gratuita a todo ser humano que quer que a bondade de Deus seja manifesta através de você. Se eu não tiver essa consciência de que eu preciso alimentar de uma fonte de vida, o que eu vou dar para o outro é morte. Se eu não buscar essa cura na minha vida, eu não vou trazer conversas nobres à mesa, eu vou trazer cobrança, eu vou ser uma goteira, eu vou ser uma chata, eu vou colocar expectativa no outro, eu vou ser frustrada, vai me trazer uma ferida na alma, eu, no lugar de ser doce, vou ser amarga. Então, tem tudo isso que eu preciso de avaliar, onde tem sido a minha fonte, onde que eu tenho buscado a melhorar, quem tem me ajudado, né?
qual o livro que eu tenho lido, qual que é o filme que eu tenho assistido, porque tudo isso faz parte da construção de quem a gente é. Exatamente. E para fechar, acho que o nosso episódio de hoje, né? Samira, nós sabemos, né, que você tem vários grupos que você orienta, tanto de mulheres quanto de casais, né? Você já viu grandes transformações nesses grupos que você orienta? E o que essas relações que são formadas nesses grupos podem trazer para a vida das pessoas, né? Porque essa vida ela vai se refletir dentro da casa dessa pessoa, né? Assim, não sei se você poderia, né? Porque a gente não quer nada algo muito pessoal, mas no geral, né? Quais os grandes benefícios que as pessoas têm ao se relacionar em cursos, né? Que você tem ministrado? Ô, Juliana, os nossos cursos, né? Um testemunho que eu posso dar é a sua própria vida, né? A Juliana, ela já fez Mulher Única, né? Comigo, agora fez a Experiência do Lar, já participou do Entre Amigas. Então, na sua própria vida, Juliana, a partir do seu querer, não é só o curso, porque tem mulheres que passam pelos cursos e só passou pelo social. Por isso que eu digo que não é só o social, não é só o fraterno, é muito além disso. Eu preciso de querer, eu preciso de ter olhar para ver que no outro tem virtude que pode ser repartida. Eu preciso de desejar, eu preciso de me inspirar. Então, todas aquelas mulheres que chegam nos grupos com esse coração de querer aprender, que participa desse movimento de ir atrás de algo que vai trazer mais sabedoria, mais equilíbrio emocional, físico e espiritual. Todas as que desejam e querem, elas saem daqui não com mudanças comportamentais, mas mudanças de entendimento, através do compartilhar, através das histórias vividas, do lanche colocado na mesa, das risadas, conversas. Tudo isso é libertador para o ser humano. Mas se eu entrar nas relações assim, já com pré-julgamentos, de achar que eu sei mais do que o outro, que a minha história é mais doída do que a outra, vai entrar e sair do mesmo jeito que entrou, porque não vai ter mudança, porque não acha que precisa que algo mude na sua vida. Então, a primeira dica que se eu pudesse dar é a gente precisa nos esvaziar de nós mesmos, né? De não achar que nós sabemos muito, que chega, ou que sabemos pouco, que não podemos repartir. Nós precisamos de acordar e desejar ter cheiro de vida. E o que eu preciso para ter vida? Eu preciso de ir atrás daquilo que vai me ajudar a construir em mim um ser humano melhor, com um olhar de amor, né? Aprender a falar mais baixo, a poder olhar com mais atenção, a aprender a não distrair, a aprender a olhar, conhecer o amigo pelo olhar. Que lindo é quando alguém fala, Samira, hoje você não está bem, sem eu dizer uma palavra, é porque já teve uma relação suficiente para me conhecer apenas por um olhar, né? Relações íntimas, relações que geram vida e não que é canal de morte na nossa vida, né? E através dessas relações tem reflexo na nossa casa, né, Samira? Eu acho que uma das coisas maravilhosas é essa, a partir do momento que a gente se transforma, através dessas relações, a nossa casa também se transforma, né? Eu Então, falo isso. que o último curso que eu fiz, que foi a Experiência do Lar, depois que eu tive o entendimento que eu precisava ter, teve cura no meu coração, e essa cura refletiu dentro da minha casa também, né? Então, assim, infelizmente, se eu estivesse olhando só para mim, eu falava, não preciso, né? Não, eu preciso, a gente tem que estar aqui na vida para aprender, né? Eu e a Flávia, a gente tem uma coisa que a gente leva para nossa vida, por isso que a gente se dá tão bem, Samira. Tudo que vem para a gente olha, por que está acontecendo isso? O que a gente tem para aprender em relação a isso? Qual o propósito que está por trás disso? Eu e a Flávia, a gente vive a vida dessa forma, por isso que a gente se dá tão bem. Tudo tem um propósito. Talvez a gente ainda não entenda o propósito daquilo, mas lá na frente a gente vai entender o propósito, né? Então, eu acho que tudo que vem é porque Deus mandou e a gente tem que acolher. Sim, com certeza.
Nós precisamos identificar o nosso propósito, né? E crer que alguém precisa de nós, né? Sair do nosso eu, né? Esforçar para as relações. E isso, Juliana, é multiplicador. Ajudando uma Demais. mulher, o lar recebe, os filhos recebem, os futuros genros, os futuros genro, nora, todo mundo São recebe. gerações, né? São Gera- gerações de pessoas que são o transformadas. mal multiplica e o bem multiplica. A escolha está em cada um. Eu que faço a escolha, né? Ninguém pode fazer escolha por você. Eu escolho ficar nesse quartinho escuro ou eu escolho enfrentar a luz do dia? Eu escolho enfrentar a minha história, eu escolho ser um cidadão melhor para o outro. Nós somos livres para escolher. Eu sempre escolhi vida. Eu quero ter cheiro de vida e eu quero priorizar a mesa. Então, uma das coisas que eu faço todos os dias é uma oração. Deus, me livra da preguiça, de ser uma mulher preguiçosa, porque comunhão dá trabalho, comunhão é deslocamento, é força, é ânimo, é muito esforço. Mas eu sei a vida que isso produz e eu quero gastar todos os meus dias promovendo a comunhão, porque isso é multiplicador, e é isso que eu quero ser uma multiplicadora de virtudes, deixar de ser a fome para ser o alimento, de ser a sede para ser a água fresca que sacia a fome, a sede do outro. Amém? Amém. Amém, Isso tudo que a Samira. Samira falou, deixa eu só fechar, né? O quanto é importante a gente entender essa questão de nos livrarmos de nós mesmos, né? Eu tenho até eu não sei nem se eu cheguei a comentar com a Samira, teve um último Entre Amigas, que foi a semana retrasada, e eu falava assim, eu só vou porque eu vou levar uma pessoa e ela tá precisando, né? Porque se fosse por mim, eu não ia. Bem aquela questão, né, Samira? Não, tô bem, tá tudo certo, não preciso ir, né? E aí chegou que em cima da hora essa pessoa não foi, eu acabei indo sozinha, né? E mesmo eu indo sozinha, eu estava lá e pude mandar para ela o link do Instagram e ela conseguiu assistir todo Entre Amigas, né? Entre Amigas, para quem não sabe, é um grupo de mulheres que se reúne de 15 em 15 dias, né, para falar sobre a palavra de Deus. E aí eu mandei para essa pessoa que não pôde estar comigo pelos motivos pessoais dela, e ela foi beneficiada também. Ela falou: "Nossa, aquela pessoa falou para mim". Ela falou para mim assim, ela falou para mim, né? Então assim, eu nem ia por mim. Eu falei: "Não, eu vou por ela". E ela acabou não indo, eu fui e mesmo assim eu consegui passar o link para ela e ela assistir. Então, é muito isso que a Samira falou hoje, o quanto a gente tem que parar de olhar só para a gente e olhar para o outro também. Samira, eu queria que você, para a gente encerrar, que você deixasse um convite, de repente, para as pessoas, né, especialmente mulheres que podem estar nos ouvindo de Brasília, porque aqui a gente está em vários lugares, né, Samira? O nosso nome Conexão de Amigas também é por causa dessa conexão virtual que a Juliana e eu fazemos. Porque eu estou falando aqui com vocês de Belém, hoje eu moro em Belém, vocês estão em Brasília, eu sei que a conexão na internet pode levar isso para muitos lugares do mundo, mas para as pessoas que estão em Brasília, né? Assim, como que é para conhecer o Entre Amigas, para ter acesso a esses grupos? Porque de repente alguém está ouvindo a gente daí, isso pode ajudar e até quem sabe nas transmissões que vocês fazem pelo Instagram, live, alguém de um outro lugar do mundo pode se conectar também e viver um pouco disso, né? Que a gente está falando aqui, que você está promovendo em Brasília de alguma forma. Como que faz para encontrar vocês aí? A gente tem lá no Instagram, né, Entre Amigas Brasília, quando a gente reúne, a gente passa essa palavra assim, ao vivo, tem edificado vidas, temos os grupos, né, de experiência do lar, Mulher que Prospera, Mulher Única, que são cursos que Mulher Única trata muito assim a singularidade da mulher, para aquelas mulheres que entram assim desarmadas, eu quero aprender, eu não quero julgar, elas saem assim
com vidas transformadas, não pelo curso em si, não há nada mágico no curso, mas é pela didática desenvolvida, né, pela Universidade da Família, que se dá à mesa através das relações, o compartilhar de um com o outro, que vai construindo o ser humano melhor. Da mesma forma, é a experiência do lar, colocar a nossa casa como prioridade, nós mulheres somos a guardiã dos nossos lares, e o curso trata de muitos princípios muito ricos para a nossa vida de mulheres, né, de família, que trabalha, o Mulher que Prospera também, que trabalha a integridade, a prosperidade integral da mulher, e o Entre Amigas, que é um encontro que não é religioso, nós temos muitas católicas, espíritas, quem não, não frequentava nada, não acreditava em nada, hoje está conosco, ressignificando vida, aprendendo a ser melhor por outro, se encontrando dentro de si. Então, não importa o que for, o que importa é o meu querer, eu quero, e onde que tem se dá a busca, né, desse encontro. E, às vezes, você está ouvindo essa matéria sobre vida social, e você fala, não, eu sou tímida, eu não tenho amiga, eu não desenvolvi amiga, ninguém fala comigo e tal. Eu quero te desafiar, se você não tem, seja uma amiga, né? Comece a partir de você, desenvolva uma relação, porque a vida e a bênção está na relação. Que Deus te leve a esse desejo de desenvolver, de colocar o seu passado no lugar que ele precisa de estar, que o retrovisor não seja norte na sua vida, não seja a direção, seja só para te colocar os perigos, né? A gente olha no retrovisor para ver se a gente não vai bater numa ré, se não tem vindo alguém com alta velocidade, mas se eu olhar só para o retrovisor, o que acontece? Eu não vou prosseguir o alvo para frente, eu não vou alcançar o destino que eu estabeleci. Então, que você busque ajuda, cura, desenvolva, acredite que o amanhã vai ser melhor, não tenha medo de gente, né? Não tenha medo de gente, mas que o Senhor Jesus, que nos ensina tanto sobre repartir a nossa vida, possa estar com cada um de vocês, trazendo alegria, vontade de estar com o outro, e que nessas relações, cada um de nós, cada uma de vocês possam ser curadas. Eu espero ter contribuído um pouquinho, e foi uma alegria, um prazer participar aqui dessa conexão entre amigas, né? Conexão de amigas. É nisso que eu acredito, viu, Flavinha e Juliana? Vocês estão de parabéns aí, com todas essas questões que vocês têm levantado, e eu sei que não é para vocês, mas é para ajudar alguém, né? Samira, muito obrigada. Né? Quando a Flavinha sugeriu o seu nome para falar sobre esse tema, eu não tive dúvidas. Fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, escutar a Samira é bênção para o meu ouvido. Então, é o que eu e a Flávia a gente sempre fala. Quando nós estamos gravando e ouvindo e participando, as maiores beneficiadas, primeiramente, somos nós, né? E aí depois a gente quer levar isso, tudo que a gente aprendeu para todas as pessoas. Então, sou eternamente grata por primeiro, pela sua disponibilidade, né? E segundo, por você ter tirado o seu tempo de estar aqui com a gente, né? Contribuindo para ajudar as pessoas a se tornarem melhores. Amém. Obrigada, gente. Muito obrigada por esse projeto nobre, viu? Isso vai fazer com que vocês sejam melhores a cada dia, né? Amém. Os amigos nos fazem viver mais e viver melhor, né? Essa amizade de vocês inspira muitas pessoas. Quer falar, Samira, Flavinha? sim, muito obrigada, né, pelo encontro. Eu posso dizer que esse aqui foi um encontro virtual, que a gente não teve pizza, a gente teve nossa canequinha aqui com água, né? E a gente vai sair daqui, todo mundo vai sair daqui melhor do que entrou, pensando, refletindo muito mais. E eu quero falar para as pessoas que estão nos ouvindo, a Juliana e eu temos uma mentoria que a gente chama de mentoria do equilíbrio da vida, em que a gente aplica a roda do equilíbrio da vida
para você conhecer, identificar, diagnosticar qual é a área da vida que você agora está precisando melhorar, evoluir, onde é que a sua vida está travada, onde é que você pode se desenvolver um pouco mais. Então, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo tanto os contatos da Samira, onde você, se você quiser ir conhecer o Entre Amigas, todo o trabalho social aí de grupos e com mulheres que a Samira faz, e a gente vai também deixar os nossos contatos para a gente começar, de repente, a trabalhar a sua roda da vida. E a gente já está quase chegando no final dessa segunda temporada do nosso podcast, mas ainda temos 2 episódios, 2 áreas da vida que são muito importantes também para a gente falar. E em breve a gente vai divulgar a próxima área da vida, lembrando que todas são importantes, todas são fundamentais, e essa aqui também não pode ficar de lado. Gente, beijo grande para vocês. Daqui a pouco eu estou aí em Brasília, Samira, espero que a gente possa se encontrar e transformar esse encontro virtual no encontro na mesa de verdade, literalmente. Um beijo, querida. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, Beijo, tchau. tchau, tchau.